Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então espero que estejam curtindo o nosso curso Esteroide Anabólico Androgênico, os conceitos fundamentais. Bom, nós estamos atualmente no módulo 7, só para lembrar a todos, e essa é a segunda aula desse módulo, ok? Então, a gente entrou agora numa parte do curso em que vamos mostrar bons estudos, né, que foram feitos com uma metodologia adequada em jovens saudáveis. Então, um desses estudos aí que eu vou mostrar, né, na verdade essa aula vai ser de um estudo só, vou mostrar outro na próxima aula. É um artigo bastante clássico, né, de 1996, numa grande revista que é o New England Journal of Medicine, e autorado aí pelo Shalendra Bazin. O Bazin, esse primeiro autor que está descrito aqui, ele é autor e coautor e às vezes orientador de uma série de outros trabalhos que já foram previamente publicados com uso de esteroide anabólico em jovens saudáveis, tá bom? Então tem bastante, procurem no PubMed que vocês acham aí sem problemas. Bom, nesse artigo, o racional de uso, por que ele, para situar o leitor, né, ele falou que é muito frequente um alto índice de abuso por atletas, né? E que eles têm a impressão de que gera um aumento de força e de massa muscular. Né? Observava-se também, né, que animais castrados, né, ou seja, sem produção de testosterona, ou hipogonádicos, tinham um aumento da retenção de nitrogênio a nível muscular e aumento da massa muscular quando era administrada a testosterona. Né? Existe uma dúvida, então, se a dose suprafisiológica, né, no caso do exemplo anterior, era animal castrado e hipogonadismo, ou seja, será que uma dosagem suprafisiológica é efetiva para aumentar a força e massa muscular? Porque alguns estudos anteriores tinham visto por curto espaço de tempo e com doses baixas. E eles também, destacados pelo autor, apresentavam algumas limitações, como não eram estudos randomizados adequadamente, não tinham controle, por exemplo, de dieta e de tipo de treinamento, né, de intensidade, né? Também não controlava se o atleta comia ou se o participante comia aquela dieta e comia coisas adicionais à dieta ou não, se treinava outras coisas fora do horário e se utilizava outros fármacos, muitas vezes em combinação. Então ele procurou fazer uma metodologia bastante densa, né? Eu vou apresentar para vocês verem a diferença, muitas vezes, de metodologia. Quando a gente observa um trabalho observacional, um trabalho transversal, você não vê o mesmo requinte metodológico, né? Geralmente eles agrupam usuários de esteroide anabólico, tudo no mesmo grupo e tanto faz, né? Cada um treina de um jeito, cada um toma esteroides diferentes, em doses diferentes, por tempo diferente, por histórias passadas diferentes, né? E sem avaliação prévia muitas vezes. Então fica meio bagunçado, né? A sua conclusão ela pode ser enviesada por essas falhas metodológicas, tá bom? O objetivo do trabalho foi saber, então, se a administração de testosterona sozinha ou combinada com um programa padronizado de dieta e treino aumenta a massa muscular, o volume muscular e a força em homens saudáveis, tá bom? Não é um estudo patrocinado, não que seja demérito hoje em dia, né? Se é um estudo patrocinado, a gente precisa avaliar a metodologia, mas é um estudo que não foi patrocinado aí por nenhuma indústria, ok? Então, muito se questiona sobre a ética de fazer estudos com saudáveis, mas o próprio comitê de ética da UCLA não achou que esse trabalho realmente fosse antiético, tá bom? E não é antiético em diversas outras universidades, também não foi considerado dessa forma, porque muitos trabalhos já foram publicados com jovens saudáveis com uso de esteroide anabolizante, tá bom? Talvez o ético aí entre numa categoria subjetiva, isso é ponto para outra discussão, tá ok? Então, foram selecionados entre 19 e 40 anos homens saudáveis, com 90 a 115% do seu peso corporal ideal, que já treinavam, já faziam treinamento de força para que não errassem tanto na intensidade ou quanto na execução de movimento, recrutados por propaganda, né, em jornais e faculdades locais, sem participação como critério de inclusão em esportes competitivos no último ano,
E todos que foram entrevistados e foram excluídos é quem tinha passado de esteroide anabolizante ou que tinha histórico, né, ou queixa de algum tipo de distúrbio psiquiátrico ou alteração comportamental. Vocês vão entender por que ele fez isso. Então, nos métodos, ele selecionou 50 jovens. Desses 50 aí, que foram selecionados para entrar no estudo, ele teve uma perda de 14%, mas antes de começar o estudo, tá bom? Então, por conta de horário, por conta de compromisso, porque eles iam ter que treinar durante um bom tempo, né? Então, sobraram aí 43 pessoas que foram divididas em 4 grupos. Um grupo placebo, que não se exercitou, então ele não fez exercício e não toma nada. Um outro grupo que usou testosterona, mas sem fazer exercício, só o medicamento. Um outro grupo que fez exercício, mas usou placebo, e um último grupo que fez exercícios, mas usou a testosterona, tá bom? Então, o trabalho foi composto, né, de 4 semanas iniciais, que ele chamou de período de controle, que era um período que os participantes foram orientados a não fazer treinamento de força ou nenhum tipo de atividade aeróbica intensa. Tá? A intervenção, que foi o tratamento, foi durante 10 semanas e o total do estudo de 16 semanas, que era um período de recuperação após essas 10 semanas. Bom, desses 43 que foram divididos nos grupos, né, ele teve uma perda de 3 pacientes, né, de 3 indivíduos. Então, que dá uma média de 6%, que é aceitável, né, o número de perdas abaixo de 20%, né, para não comprometer os seus resultados, porque às vezes pode ser que quem ficou no trabalho no final, se ele teve muita perda, pode ser que quem ficou lá no final é um grupo diferente do que seria se a gente fizesse uma média de todos, tá bom? E um deles foi por droga ilícita, detectada durante o processo, então esse cara usou uma droga e ele foi excluído do trabalho. Um teve acidente automobilístico e o outro não podia assumir o compromisso por esse tempo, né? Então terminaram os estudos com 40 homens divididos aí, né? Praticamente 10 indivíduos para cada grupo para poder fazer as comparações. Bom, ele padronizou a ingesta de proteína e de calorias, o que isso é uma coisa muito importante quando a gente observa esses trabalhos, né? Fala, olha, tem gente muitas vezes em trabalho de esteroide anabolizante que está na fase do cutting, sabe? Está com dieta hipocalórica, né? Tem gente que está na fase do bulking, está com uma dieta hipercalórica. Isso eventualmente o resultado pode ser diferente, inclusive de alteração de exames, né? Se for uma dieta muito rica em carboidratos, principalmente refinados, excesso de gordura saturada, né? Então ele padronizou 2 semanas antes do dia 1, né, que era onde ia começar as 4 semanas de controle, eles seguiram uma dieta padrão, composta de 36 calorias por quilo de peso, hipercalórica, né, com 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Né. Não ficou claro para mim, essa é uma dúvida, e 100% das vitaminas, minerais e elementos traço. Eu não sei se isso foi programado na dieta, ou se eventualmente ele usou um polivitamínico, por exemplo, tá bom? Isso não ficou claro para mim que li o artigo. O tratamento foi 600 mg de enantato de testosterona, ou placebo, administrados uma vez por semana, durante 10 semanas, tá bom? É uma dose que ela é 6 vezes acima da dose de reposição, tá bom? O ideal seria 100 mg por semana. Talvez não precisasse de uma dose tão grande, né? Mas ele quis testar isso em jovens para ver se isso podia ser. É um estudo que tem uma metodologia bastante densa, então a validade interna do estudo é muito boa e a validade externa, como uma evidência indireta, né, para a gente extrapolar para outras populações semelhantes, pode ser uma coisa bastante interessante, como a gente já viu nas outras aulas, né? Então, ele cita uma referência, né, que são estudos, e tem bastante estudo desse na literatura, de usar a testosterona como contraceptivo. Então, 300 mg por semana entre 16 e 24 semanas não tinha grandes efeitos tóxicos em homem, tá bom? Mas, no entanto, ele quis usar 600 mg para garantir que não faltou testosterona para os efeitos que ele queria ver. Então, o treinamento foi composto de 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, supervisionado, de supino e agachamento. Bom, a intensidade, ele fez um teste de carga máxima, e a partir desse teste ele fez uma série a 90% de um RM, que ele chamou de pesado, uma série a 70% de um RM, que ele chamou de leve, e uma série 80% de um RM que ele chamou de média. No artigo ele descreve exatamente nesta ordem, tá bom? Pesada, leve e média, e não pesada, média e leve, né?
com o média, o leve não está na ponta, o leve está no meio mesmo, exatamente como ele descreve, tá bom? E ele, no entanto, a minha segunda dúvida do artigo, que também para mim não ficou muito claro quando eu li, ele fala que foram feitas 4 séries, então provavelmente eu não sei que série dessas aqui que ele acabou repetindo, tá bom? Mas não, eu creio que isso não esteja tão importante, né? Para os resultados que a gente quer ver e para o objetivo que a gente quer falar do trabalho. 4 séries de 6 repetições durante as 5 primeiras semanas, e baseado em outros artigos de aumento de força muscular, ele na 5ª semana, ou seja, que era perto de 5 e 7 semanas, 7% no supino e 12% no agachamento foi aumentado a carga desses indivíduos, tá bom? Bom, a carga aqui foi mantida constante, né? O que ele queria ver de desfecho, né? Ele queria ver a massa muscular e o volume muscular através da ressonância magnética, um padrão muito bom de avaliação, a força do supino e agachamento, né? Pré e pós-tratamento com esteroide. Ele mediu aí testosterona total, livre, LH, FSH e OSH-BG, nas 4 semanas de controle no dia 14 e 28, e no grupo, e durante o tratamento, nos dias 2, 3, 7, 14, 28, 42, e tudo isso, tá bom? Então ele fez uma avaliação bastante seriada, e um acompanhamento bem de perto, né, do que aconteceu. Hemograma, perfil, hemograma, né, hemoglobina, hematócrito, as aminotransferases, as enzimas hepáticas e o perfil lipídico, né, foi aí o dia 1, antes do controle, e depois aí nos dias respectivos até o final do trabalho, 70 daria 10 semanas. Bom, avaliações periódicas foram realizadas também por avaliador cego para eventos adversos. Então, no dia 1 da fase de controle, no dia 28, ou seja, no início e no final da fase de controle, e no tratamento no dia 28, 56 e 70. Né? Então, era feito um avaliador cego, perguntar sobre efeitos colaterais. E do humor e comportamento, né, ele foi feito uma avaliação então na primeira semana do controle e depois o tratamento na 6ª e na 10ª semana. Ou seja, durante o período, tanto no controle como no tratamento, ele fez um segmento bem de perto, né, do que estava acontecendo, para melhorar a aderência, para não deixar, né, a pessoa usar outros medicamentos, enfim. A avaliação do volume muscular aí foi por métodos padronizados, né, da junção do terço superior e médio para os braços, né, no caso o húmero, e das pernas, aí, no caso o fêmur também, terço médio com terço inferior, tá bom? A secção transversa muscular, que é o cross-sectional area, né, é a separação, e foi feita a separação dos compartimentos musculares subcutâneo nos músculos do tríceps e do quadríceps para avaliar aí, percentual de gordura e a massa, volume muscular, tá bom? A avaliação da composição corporal foi feita por pesagem hidrostática, que também é um bom padrão. Há dúvidas aí, né, a gente ainda discute bastante, foi um método validado, se eu não me engano, em porcos, né, então, mas era tido até o momento como um padrão excelente de avaliação, ok? Dosagem hormonal é um estudo bem detalhado, ele fala o método que ele mediu cada um, então isso é importante, por exemplo, na hora que a gente vai fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise, a gente vai juntar os dados, cada estudo mediu de um jeito, como é que a gente faz, né? Então talvez você tenha que agrupar por método, e os estudos são comparativos muitas vezes por métodos, tá bom? Beleza. E o humor e comportamento, foi feito o questionário, que é o Multidimensional Anger Inventory, que é um questionário de 38 perguntas, que tem uma seção tem um domínio de 5 perguntas que é para raiva e tem outro de comportamento também. Foi feito o pré-tratamento, na 6ª semana de tratamento, na 10ª semana, e também foi dado para a esposa, ou para a companheira, ou para o parente, ou seja, alguém que era muito próximo, ou morava junto, ou era casado, sobre o humor do participante, para eles também compararem, tá bom? Porque às vezes podia ser que ele não percebe essa alteração de humor, mas quem está perto percebe a alteração de humor, né? Percebe a finesse, né? É muito diferente quando a gente pega um trabalho bom, que a gente fala, olha, que metodologia bacana, né? Ou seja, ele conseguiu padronizar tudo, porque ele queria ver exatamente como único fator a alteração da testosterona, a influência da testosterona nas coisas que ele queria ver. No caso aí, o desfecho primário dele eram as alterações musculoesqueléticas, tá? Bom, no baseline, né, ou seja, no começo do estudo, alterações não significantes, diferenças não significantes entre os grupos, tá bom? O que é uma coisa bastante curiosa, né, porque
Geralmente, quando a gente vai fazer estudos comparativos de fisiculturistas e de grupo controle, a gente tem 10 quilos de diferença, 15 quilos de diferença, e isso, ó, ninguém nem comenta muitas vezes isso no trabalho. Uma diferença de 15 quilos do indivíduo, eu falo, se você engordar 15 quilos ou ganhar 15 quilos de massa muscular, potencialmente, por exemplo, seu trabalho cardíaco vai ser diferente. Isso tem que ser computado, né? Então, provavelmente esses indivíduos já têm... Então, eles são diferentes no baseline, né? Então, não dá eventualmente para você comparar. O comparativo vai ser só ele com ele mesmo. Nesse trabalho aqui, ele conseguiu alocar todo mundo sem diferença, então todos os grupos são iguais, né? Isso é uma questão muito importante. Bom, fatores aí de hemoglobina, HDL, LDL e triglicerídeos. Não houve diferença significante tanto para quem não fez exercício recebendo placebo ou testosterona, quanto para quem fez exercício recebendo placebo ou testosterona. Não houve diferença, ou seja, no aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, aumento do HDL, enfim. Só caiu aqui de uma forma significante, né? Se a gente parar para observar os dados médios, né, foi de 39 para 36, caiu um pouco o HDL, 37 para 34, seguiu mais ou menos o mesmo padrão, 42 para 37, 40 para 36. Então, não sei se eventualmente uma amostra maior isso daria uma significância estatística, tá bom? E aí, né, como, ou seja, o indivíduo se exercitou e tomou placebo e não testosterona, a gente não pode atribuir isso aqui a testosterona. Então, talvez, né, por adaptação do exercício, a melhora do perfil do colesterol, por exemplo, aumento do HDL3, né? Então, às vezes você abaixa o nível do colesterol. Quando a gente suplementa a testosterona, é comum você observar uma baixa do HDL. Lógico, no nível suprafisiológico, mas você aumenta a atividade, ou vamos dizer assim, você melhora a eficiência do transporte reverso de colesterol. Bom, concentração aí dos hormônios endócrinos, né? Então, para ver realmente se estava acontecendo. Então, nos grupos que usaram testosterona, tanto quem não fez como quem fez exercício, a testa aumentou do baseline para a 10ª semana, né? Ou seja, estava usando testa, óbvio. Tanto da testosterona total quanto da testosterona livre em ambos os grupos, né? Bom, com o aumento da testosterona, ocorre a inibição do eixo hipotálamo hipofisário gonadal, como a gente sabe. Então, o LH e o FSH caíram aí de forma significante, tá bom? E o SHBG também, né? À medida que a gente aumenta a testosterona, a gente tende a baixar o SHBG. Como resultados ainda, né? Ele coloca que teve episódios de acne, 3 no grupo tratamento, e 1 no grupo placebo, né? Eu interroguei aqui, porque na verdade, assim, os 4 indivíduos, ele fala lá no artigo isso, eles achavam que ele estava usando testosterona, né? Ou seja, será que esse cara que usou placebo aqui acreditou tanto que ele estava tomando testosterona que ele teve acne, ou foi coincidência, né? A gente não sabe dizer. E quanto à ginecomastia, 2 indivíduos do grupo tratamento relataram aumento da sensibilidade da mama, tá bom? Com relação aos exames bioquímicos, então, a creatinina, PSA, não houve alteração. E com relação ao humor e comportamento, eu dei até um print do artigo que está escrito para você, que não foi achado diferença, né, entre os grupos, né? Então isso é uma coisa muito importante, né, aqui nos diferentes, aqui, ó, nas 5 subcategorias de raiva, né, ou então no humor e comportamento, né, tanto do próprio participante quanto da pessoa que estava junto com ele, que também respondeu o questionário. Isso é bem importante porque, assim, o abuso de droga, em estudo transversal, por exemplo, né, que a gente relaciona o uso de esteroide com alteração psiquiátrica, muitas vezes você não sabe o que veio primeiro. Se ele tem um perfil de abusador de drogas e aí ele buscou o esteroide, ou se ele buscou o esteroide e aí criou esse perfil de abusador de drogas, né? Então a gente não sabe muitas vezes o que tem primeiro. Tem uma revisão sistemática bastante interessante recente, mas a maioria dos estudos peca, né? Ou seja, é ruim para você realmente inferir uma causalidade, tá bom? Nesse estudo aqui não foi visto nenhuma alteração. Bom, vou deixar essa tabela para vocês, se vocês quiserem olhar os numerozinhos aí mais de perto, mas eu coloquei uma outra figura que é mais fácil da gente poder entender. Então, o uso, né, da testosterona, né, de todos os grupos não foi diferente, né, para o percentual de gordura. No entanto, por exemplo, para massa muscular, os grupos que usaram testosterona aumentam, que esse aqui e esse aqui, eles aumentaram a massa muscular.
O grupo que treinou, que só treinou e usou placebo, também aumentou massa muscular. E quem não usou nada e não treinou, não aumentou massa muscular. É bastante óbvio isso, né? Chama atenção isso aqui, né? Ou seja, o indivíduo não se exercitou, usou testosterona e ganhou 1,9 kg de massa muscular nesse período. No entanto, né? Para aquelas frases do tipo com bomba até eu, né? Falou, olha, um treinamento, se for bem realizado, esse aí treinamento dava até para melhorar, né? Foi a diferença aí de praticamente 3 vezes mais o ganho, tá bom? De testosterona. Bom, a área do tríceps, né, e a área do quadríceps aumentaram nos grupos com testosterona de forma significante, e ela aumentou mais ainda no grupo que treinou e que usou testosterona, tá bom? É uma coisa de se esperar, né? Então, e a força muscular também. A força muscular aumentou no supino, tanto no supino quanto no agachamento para o grupo de testosterona, que não treinou, né? Talvez por uma ação central da testosterona, que também tem uma influência pode ter uma influência importante, no grupo que treinou, e no grupo que treinou com testosterona, ou seja, mais ainda, né? Então, ou seja, só o treinamento, ele promove aumento da força muscular e aumento da área muscular, tá bom? Mas a testosterona, se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, o grupo não exercício que usou testosterona, ganhou muito mais massa muscular no tríceps do que o grupo que treinou, ou seja, talvez o treinamento demore um pouco mais, a testosterona pode potencializar esse ganho, tá bom? Bom, como ponto de destaque da discussão, então, ele coloca que foi um estudo, né, pontos fortes do estudo, que é um protocolo padronizado de exercício, de dieta, de medicamento, né, um medicamento só, sem perda de doses, a dose certinha, medicamento de mercado lícito, né. O acompanhamento próximo permitiu a aderência das pessoas, ou seja, não vai fazer loucura, não tem o crash da dieta, né, ou seja, não vai fugir da dieta, comer um monte de porcaria, que isso pode ser um confundidor aí para a gente medir em estudos de curta duração. Só um indivíduo perdeu uma aplicação, o resto todo mundo que usou testosterona fez a aplicação. As medidas para ver de acompanhamento de dieta foram feitas através de recordatório alimentar por 3 dias, né? Ou seja, é um protocolo aí padrão de melhor acurácia. E tanto os pesquisadores quanto os avaliadores eram cegados para a intervenção, tá bom? Bom, segundo o Bazin, foi o primeiro estudo com alta dosagem, comparativamente aos estudos anteriores que a gente falou lá no inicial, e que eles desconhecem, né? Ou seja, eles não podem garantir, vamos dizer assim, como ele fala, que a combinação, né? Ou seja, o stacking que a gente estudou em outras aulas, ou seja, essa combinação de múltiplos tipos de esteroide, ou se usar esse esteroide em mais alta dose, o que é frequente, a gente vê na prática clínica, um abuso muito grande de doses, pode proporcionar aumento de efeitos adversos que não foram vistos nesse estudo com uma padronização melhor, tá bom? A ausência de toxicidade sistêmica, né, ou seja, não teve grandes efeitos colaterais, é concordante com resultados de estudos anteriores de efetividade da contracepção masculina. Então a testosterona era utilizada, né, para contracepção e tem uns estudos aí com inclusive doses bem altas, sem grandes efeitos colaterais, tá bom? Não que eles não existam ou que eles não possam existir. Então, uma coisa bem interessante, né, que as pessoas pegam muito nisso, né, doses suprafisiológicas de testosterona com ou sem exercício não aumentou a frequência, né, ou a ocorrência de comportamento raivoso nestes homens, né, que foram adequadamente selecionados e controlados nesse estudo experimental, tá bom? Que os nossos resultados, entretanto, não podem garantir, né, a possibilidade que as doses maiores ou o acréscimo de múltiplos medicamentos ou esteroides pode provocar comportamento raivoso em homens que já têm uma condição psiquiátrica anterior ou algum problema comportamental, tá bom? Essa é uma crítica que a gente faz aos estudos transversais, né? Ou seja, ou muitas vezes até de acompanhamento. Você nota um indivíduo que ele é raivoso, que ele tem uma alteração de humor e acha o culpado que é o esteroide, mas, no entanto, esse indivíduo não foi avaliado pré e pós para saber exatamente se realmente aquilo ali foi a única intervenção que ele fez. Pois, como eu já disse, né, pode ser que ele já tinha uma alteração comportamental, ele já tinha um perfil de distúrbio comportamental ou de humor e ele procurou
por causa disso, drogas. E no caso, foi para o esteroide anabolizante, tá bom? Bom, como conclusão, né, eu dei um print para deixar mesmo para vocês olharem exatamente como tá, né? Que ele foi, vamos dizer assim, bastante ético, né? Nossos resultados, né, de qualquer maneira, né, justificam o uso de esteroide anabolizante nos esportes. Por quê? Com o uso prolongado, essas drogas podem potencialmente, né, gerar eventos adversos sérios, né, no sistema cardiovascular, na próstata, no metabolismo lipídico e na sensibilidade da insulina. Veja que ele destaca aqui, né, ou seja, né, o uso prolongado dessas medicações, porque não foi isso que ele viu no estudo dele. Ainda, né, o uso de substâncias ergogênicas, né, pode passar aí, ou pode ter comprometimentos éticos importantes, né, mas os resultados, entretanto, né, sobem aí, ou aumentam a possibilidade, né, de que a administração de testosterona, né, de andrógenos, em curto espaço de tempo, pode ter aspectos bastante benéficos, né, em pacientes imobilizados, viagens espaciais, paciente com comprometimento, né, com consumo, ou seja, pacientes caquéticos devido ao câncer, doenças causadas pelo HIV, né, e ou eventualmente outras doenças crônicas, tá bom? Então aquilo que a gente tinha conversado durante as aulas é o seguinte: o estudo com uma boa metodologia, ele garante uma boa validade interna, e a gente tem que ver o quão extrapolável, ou seja, a validade externa, ele pode ser para outras populações, né? Então, será que em homens de 19 até 40 anos, como foi o estudo, se eu, em vez de utilizar 6 vezes a dose de uma reposição hormonal, eu usar 3 vezes a reposição hormonal, o que acontece? Será que é menos efeito colateral? Será que é mais efeito colateral? Então a gente não sabe, tá bom? Mas faz sentido, né? Porque a testosterona tem uma curva em U, quanto mais você aumenta a dose, mais próximo da dose de efeitos colaterais, ou do aparecimento de efeitos colaterais, a gente vai acabar chegando, né? Então, talvez uma dose que seja suprafisiológica, ou seja, que é moderadamente suprafisiológica, ela não tenha grandes efeitos colaterais a curto prazo, como é justificado por esse estudo de excelente qualidade e muitos outros aí que estão na literatura, tá bom? Agora, esses pacientes não foram seguidos por mais tempo, não foram seguidos depois de anos, eventualmente para ver se tem algum aparecimento de alguma outra alteração, mas não creio que seja o caso, não é o que a gente observa na literatura, porque a gente não tem essa evidência ainda, tá bom? Por isso que a gente não observa. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, um artigo, e a gente volta na próxima aula com a apresentação de um outro artigo, tá bom? Fique com Deus, beijo no coração.